Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos. O tema do vídeo de hoje é o Concílio Vaticano II, uma reunião sinodal da Igreja Católica Romana ocorrida nos anos 60 do século passado. Né? Famigerado, famoso Concílio Vaticano II, que é, até os dias de hoje, motivo de muita polêmica. Né? Eu já tratei esse assunto de alguma maneira em um dos vídeos aqui no canal, mas hoje eu pretendo, né, dar um encaminhamento às ideias desenvolvidas aqui, mais específicas, a responder questões trazidas pelos amigos ao longo do tempo, nessas conversações que tem com as pessoas, sobretudo através das redes sociais, mas não apenas através destas, né? Ao longo do tempo, né, muitos amigos conversando comigo, católicos ou não, trazem as seguintes questões, dúvidas e algumas certezas, algumas afirmações. Os temas, sobretudo, são os seguintes, né? Concílio Vaticano II é um concílio modernista. Ele é um concílio que veio para destruir a tradição, sobretudo litúrgica, mas também de pastoreio moral da Igreja Católica. Foi uma introdução dos maçons, foi um estratagema dos protestantes, foi um estratagema daqueles que desejam a relativização da religião. A Igreja Católica Romana vivia o seu apogeu de beleza, de glória, nos tempos do saudoso Papa Pio XII. Então, o mundo quis destruir a beleza católica e estabeleceu um concílio que relativizou tudo, que acabou com a sua beleza litúrgica, que fez com que as pessoas deixassem de perceber a Igreja Católica como a verdadeira igreja, passaram a entender a ideia do ecumenismo, da diversidade religiosa. Tudo isso foi então uma orquestração de inimigos da Igreja Católica, de dentro da Igreja Católica, para destruir a Igreja. Eu tenho certeza que os amigos que acompanham esse tipo de postagem que faço já ouviram esta cantilena por aí, seja de pessoas muito católicas ou de pessoas que não são católicas, mas são relacionados, ligados a religiões ou formas religiosas muito conservadoras, não é? Então esse é um pensamento muito difundido, que o que está acontecendo agora como liberal e comunista Papa Francisco são os frutos do Concílio Vaticano II. Muito bem. Eu então vou tratar aqui de desenvolver a minha concepção das coisas a respeito do Concílio Vaticano II e a respeito destas construções, de onde elas vêm, por que elas surgem e por que elas são uma verdadeira idiotice. Todas elas. Muito bem. O Concílio Vaticano II ele foi estabelecido entre os anos 62 e o ano de 65. 3 anos, não é? Entre o papado de João 23, que o convocou, que o idealizou, e o Papa Paulo VI, que sucedeu o Papa João 23, falecido. Não é? Que mundo era esse? O mundo de 1962, o mundo de 1965. Era um mundo muito conturbado. Alguém vai dizer assim, mas o mundo é sempre conturbado, Marcelo. É verdade, o mundo é sempre muito conturbado. Mas existem épocas em que marcam certas transições importantes, grandes transições. E nós estávamos naquele período vivendo isso, grandes transições. Grandes transições na organização do mundo mesmo. Não é? Uma mudança, o início de mudança que continua agora já se consolidando, de um mundo mais rural, de um mundo mais provinciano, mais isolado, para um mundo mais cosmopolita, mais urbano, mais integrado. E ainda assim, um mundo cheio de grandes divisões. A Guerra Fria, né? Grande contestação entre os blocos comunistas e o mundo ocidental, capitalista. Não é? Essa tensão existente. Não é? E a Igreja Católica havia passado por um período de um longo papado do Papa Pio XII, que também passou por períodos muito conturbados, né?
a Segunda Guerra Mundial, enfim, sobretudo a Segunda Guerra Mundial e tudo que veio, né, decorrente disso, né, queda do Império Otomano, crise nos colonialismos, né, grandes transições populacionais e, sem dúvida nenhuma, também no papado de Pio XII, já o início de uma grande transição da conformação da sociedade no mundo, sociedades mais urbanas, mais cosmopolitas. O que acontece? Fim das monarquias, né? Um certo rearranjo da ordem, não é? No mundo, em todos os sentidos. Então veio, depois de um longo papado, o Papa Pio XII, tivemos o Papa João XXIII, com uma percepção do mundo muito preocupante, sobretudo do ponto de vista de um representante, o chefe da Igreja Católica Romana, em relação ao espaço da Igreja Católica Romana neste mundo que estava se construindo. Né? Uma percepção de que a Igreja Católica Romana estava começando a se tornar menos relevante no mundo. E que esse processo de crescente irrelevância deveria ser contornado pela própria Igreja Católica através de um adornamento, de uma mudança, de uma renovação. Temia o Papa João XXIII que a Igreja Católica viesse a encontrar em breve uma nova reforma protestante, ou, em certos casos pontuais, viesse a sofrer novamente o que sofreu durante a Revolução Francesa e o que a sua co-irmã Igreja Ortodoxa sofreu com a Revolução Russa. Ou seja, em alguns lugares poderia acontecer de tal modo um nível de irrelevância da igreja que ela passa a ser repudiada como um elemento do passado, um elemento retrógrado, ou ela poderia ser simplesmente uma instituição que viesse a simplesmente perder a sua importância. Ou que pudesse, em virtude da efervescência de ideias de renovação, viesse a surgir novas religiões, novos cismas, novas reformas. Não é? Esse era um temor concreto do Papa João XXIII nos anos 60. Em 59 ele já começa a pensar no concílio, em 61 ele o convoca, em 62 ele o encabeça. A despeito da opinião de muitos que queriam, vamos com mais calma, vamos tentar programar isso melhor. Mas existia, dentro da Igreja Católica, a percepção concreta de que alguma coisa precisava ser feita para que a Igreja Católica não viesse a sofrer muito com a transformação do mundo. O que isso significa dizer? Que é absolutamente mentiroso, falso, as coisas que se dizem de que a Igreja Católica vivia num apogeu, as igrejas estavam cheias, as pessoas estavam felizes, tudo era maravilhoso e lindo, com a missa tridentina, com as mulheres com seu véuzinho, as casadas com véuzinho branco, as solteiras com véuzinho preto, as solteiras com véuzinho branco, os homens de terno assistindo a missa tridentina, todo mundo ali com aqueles coros belíssimos cantando o canto gregoriano. Isso é uma fantasia. Fantasia. As sociedades ocidentais, urbanas, estavam cada vez mais desconectadas da igreja. Cada vez mais aquilo era uma coisa de velho. Aquilo era uma coisa do passado. Aquilo era uma coisa que as pessoas não entendiam, não se conectavam. Sempre foi muito difícil para a Igreja Católica ter, por exemplo, um clero capacitado para atender o povo católico, liturgicamente falando, que fossem capazes de celebrar a missa tridentina com a devida beleza, com o devido entendimento, com a devida correção, tanto em número de pessoas, problema vocacional, quanto o problema também da comunicação.
não é? E existia esse problema, a desconexão do povo com esta forma de expressão religiosa cada vez mais crescente. Claro que em certos lugares você tinha pontos de excelência, um mosteiro de São Bento, uma grande catedral, não é? Onde um grupo pequeno de pessoas dedicadas àquela forma de arte, de expressão litúrgica, pudessem realizar aquilo bem. Mas, de modo geral, o que você tinha eram missas rezadas simplesmente, com as pessoas desconectadas, um grupo de carolas, um grupo ali um pequeno grupo de pessoas voltadas àquele métier litúrgico, interessadas naquilo, mas cada vez mais o povo distante. E não desvencilhados da identificação nominal de católicos. Não, 90% da população católica, mas isso é nominal. Nos tempos do Império do Brasil, império estabelecido sob proteção da Santíssima Trindade, Império Católico, a Igreja Católica Romana identificava que o Brasil era um país católico apenas de nome, que a elite do país era monista, se muito, e que o povão era todo ele levado por crenças pagãs, por crenças locais, por uma interconexão entre as crenças dos indígenas, entre as crenças dos africanos e entre superstições variadas do povo. Que a relação com a igreja era uma relação de caricatura, não é? Folclórica. Isso nos tempos do Império do Brasil, muito longe do Concílio Vaticano II. De modo que quando aconteceu a República, a Igreja Católica Romana se apressou em congratular o novo regime que derrubou aquela monarquia católica, imaginando que poderiam existir tempos de maior liberdade e de melhor acerto para o catolicismo no Brasil. Estou falando apenas do Brasil, mas você leva isso para todo mundo. Está todo mundo católico. Então, o que existia era, evidentemente, uma interpretação muito correta dos dirigentes da Igreja Católica, a partir do Papa João XXIII, de que alguma coisa precisava ser feita para que a Igreja não se tornasse, em certos lugares, ou completamente irrelevante, e daqui a pouco varrida, substituída por outra forma de religião, mais dinâmica, ou que ela viesse a ter mesmo a ser combatida fisicamente, como aconteceu nas revoluções comunistas. Bom, traçar aqui um paralelo. Na Rússia, os russos não eram mais cristãos ortodoxos, embora tivesse um império ortodoxo. Embora as pessoas todas fossem nominalmente ortodoxas. O ponto é que ninguém ligava mais para aquilo. A igreja era um fardo pesado, era um cerimonial grotesco. As pessoas não entendiam a língua, não entendiam o que rezavam, poucos rezavam. Nem mesmo as gerações mais velhas estavam conectadas à igreja. Disse um artigo no ano de 2012, o metropolita Hilarion Afaiev, do Patriarcado de Moscou, que nem as babuscas, nem as avozinhas eram ortodoxas nos dias da Revolução. Elas não estavam nem aí, ninguém estava mais conectado com aquilo. A igreja era um departamento do Estado, celebrando o cerimonial litúrgico. E por isso aconteceu. A perseguição à igreja, a destruição grosseira, grotesca e malvada dos prédios e perseguição às pessoas que estavam envolvidas com o clero, porque era identificado que aquela instituição estava relacionada com um regime que havia caído numa revolução. Então, o Papa João XXIII percebeu que isso poderia acontecer na Igreja Católica, poderia acontecer no âmbito do universo católico, e decidiu então criar um movimento de renovação das coisas. Para criar o quê, sobretudo? O estabelecimento de uma recuperação do laicato, dos leigos. Chamar o povo, chamar as pessoas para dentro da igreja, para que eles se sentissem participantes. Para que não existisse uma hierarquização de uma igreja de cima para baixo, que naturalmente faz com que a igreja desapareça, porque aqueles que estão em cima são muito pouquinhos. Isso funcionou durante séculos, mas chegou num tempo que não funcionava mais, porque o mundo mudou. Acabou o tempo dos reis absolutistas, acabou o tempo de uma igreja que manda, os outros obedecem, mesmo que você não entenda, você segue. O Papa João XXIII, um homem de gênio brilhante, entendeu isso.
e deu início ao Concílio Vaticano II para salvar a Igreja Católica Romana. Foi para acabar com suas tradições e beleza, essa idiotice. Não, foi para que ela continuasse sendo relevante. Então estabeleceu uma série de pontos, sobretudo a questão do laicato, a questão missionária, não é? A questão da identificação com os anseios urbanos dos trabalhadores, das mulheres, das minorias, para que a igreja pudesse se conectar com as pessoas reais, concretas, não é? E nisso também estabeleceu a ideia de que a igreja deveria comunicar-se com o mundo. E para se comunicar com o mundo, você precisa se comunicar também com as outras fés, com as outras religiões, sobretudo com as outras expressões do próprio cristianismo. Então estabeleceu-se a ideia do diálogo interreligioso, do diálogo ecumênico, a sério. Diálogo entre duas pessoas que se respeitam é assim. Eu reconheço a sua dignidade, você reconhece a minha, nós sentamos aqui e conversamos para saber sobre um bem comum. Não é eu sou superior, eu sou verdadeiro, você é falso, ou você se transforma no meu vassalo, ou você se transforma em mim, ou você não é nada. Que é o diálogo anterior. Diálogo. Que é a posição anterior. Então, o Concílio Vaticano II não veio para destruir a missa tridentina. Isso não era nem um dos aspectos principais, embora a questão litúrgica fosse sim tratada e foi depois concluída já quando o concílio estava sob a liderança do Papa Paulo VI. Por quê? Porque as pessoas não estavam mais se conectando. Não é porque as pessoas achavam feio o rito tridentino, não, é porque não existia mais uma conexão. E aí eu volto novamente fazendo um paralelo aqui com as ditas igrejas orientais ou ortodoxas. Nas igrejas ortodoxas você tem um ritual também muito antigo, você tem um ritual muito trabalhado e você tem, na maioria dos casos, o uso de línguas que não são vernaculares. As línguas antigas. Você tem na igreja grega, por exemplo, usa-se o grego bíblico, não usa-se o grego corrente dos gregos. Você tem na igreja russa, você não usa o russo, você usa o eslavo antigo, não é? Em algumas outras igrejas não, você usa o idioma vernacular. Ponto é que nessas igrejas onde se usa os idiomas antigos, a conexão do povo com a igreja é muito pequena. As pessoas têm uma relação com a igreja relacionada a uma identidade cultural. O grego é ortodoxo. Mas ele é ortodoxo em que sentido? Que ele batiza o filho dele na igreja. Que ele provavelmente se casará na igreja. Que ele provavelmente, quando um parente falecer, ele vai pedir para o padre rezar um ofício. E só! Vez por outra ele pode até ir à igreja, mas isso não está mais na vida dele, não é o seu parâmetro, não é a sua conduta, não é como ele decide os seus negócios, como ele decide as suas relações com as pessoas, como ele decide o que ele vai fazer na vida. Não. Isso é um apetrecho, isso é um penduricalho que ele coloca no carro. Isso é uma forma de fazer o sinal da cruz, isso é uma palavra, uma frase, é um bordão. A religiosidade vira um bordão. Então, a pessoa é nominalmente, não tem por que deixar de ser, mas na prática não é. Esse é o ponto, essa é a questão. Que o catolicismo romano entendeu e decidiu fazer um movimento de virada, percebendo que, sobretudo no âmbito de maior expressão da Igreja Católica, que é o quê? A América Latina. Tudo bem, depois o missionarismo na África. Não é? Que a igreja é muito fragilizada pela questão da pobreza social, da desigualdade muito grande na sua área de maior abrangência. Quem iria então se conectar com esses miseráveis, com esses famintos, com esses pobres, com esse sem teto? Uma igreja que fala em latim, voltada para lá, ou uma igreja que estivesse engajada com as pessoas, junto com as pessoas, falando a língua das pessoas em todos os sentidos, não apenas liturgicamente. Estivesse tratando do poço para trazer água, que estivesse tratando da casa, do direito de trabalho, da violência contra a mulher. Evangelho também é isso. Ajudar as pessoas a viver com dignidade. Ou vocês acham que a igreja primitiva
não era justamente uma comunidade de auxílio mútuo entre os pobres. Foi por isso que o cristianismo cresceu. Entendam, o cristianismo cresceu porque trouxe solidariedade para as pessoas. Não foi por liturgia. É absurdo conceber que as coisas que o tradicionalista liturgista hoje dá valor estivessem nos primórdios do cristianismo. Não estavam, nada disso existia. Muito pelo contrário. Então, quando a Igreja Católica Romana estabelece o Concílio Vaticano II, tentando estabelecer a vivacidade dos leigos, tentando estabelecer o missionarismo, tentando estabelecer a integração aos interesses, aos anseios das populações contemporâneas, ela está fazendo isso para se renovar e para continuar existindo em relevância, e também nisso se aproximando mais verdadeiramente das origens do próprio movimento cristão. Porque as origens do movimento cristão, aquilo que está mais próximo de Jesus, não tem rigorosamente nada a ver com casula, com crucifixo, com incenso, com latim, com tonsura monástica. Não tem nada a ver com nada disso. Tem a ver com se aproximar das pessoas, juntar as pessoas, unir as pessoas em nome do amor de Jesus Cristo. Dividir o pão, acolher, dar esperança. É disso que se trata. É disso que se tratou. Então, a Igreja Católica, percebendo que estava se transformando em um museu, estava caminhando para o mesmo destino das igrejas ortodoxas, decidiu então mudar, estabeleceu o Concílio Vaticano II, não é? Para se fazer presente no mundo de um modo mais significativo e mais proeminente para os próximos séculos. Sobretudo na área de sua maior atuação, são as áreas mais pobres do mundo. E ela acertou nisso. E aí, disso veio a transformação litúrgica, que veio a renovação do missal do Papa Paulo VI, que foi a ideia de fazer com que as pessoas entendessem o que estavam rezando, orando, se participassem mais, tornasse mais simples o rito para que mais pessoas pudessem praticar de um modo digno, porque não adianta você ter uma coisa muito linda e poucas pessoas souberem fazer. Quando você vai, por exemplo, a uma missa tridentina e uma sociedade dedicada ao rito tridentino, muito provavelmente você vai ver ali uma execução muito bela. Mas essas pessoas são como uma companhia de teatro. Estão voltadas para aquilo. Na igreja russa, por exemplo, que se orgulha do seu ritual lindíssimo, os coros são pagos. São profissionais, meu amigo. Estão lá por amor, não estão lá pagos, é dinheiro. Treinados. Então, o ponto é esse. A Igreja Católica Romana percebeu e aí desenvolveu-se. Não é? Com o mundo cada vez mais conturbado na sua área de atuação, não é? Aí nós temos, 65 termina o concílio, aí temos os anos posteriores, da Guerra do Vietnã, as revoluções internas dos países, né? O problema das sociedades urbanas cada vez mais empobrecidas, das bolsões de pobreza. Temos as revoltas estudantis, todo aquele clima, 68, Revolução Cultural, descoberta da liberdade sexual, das drogas, tudo isso. A Igreja Católica estava iniciando o seu período já sob a égide do Concílio Vaticano II. E aí nós temos a igreja com esse olhar mais para o leigo, mais para a realidade, mais para fora do templo. Ela se envolve, sobretudo aqui na América Latina, com as questões, por exemplo, relacionadas às ditaduras que estavam se formando aqui. Não é? E aí nós temos que a igreja, parte dela se coloca francamente em favor dos desassistidos, daqueles que estavam sendo perseguidos, dos pobres. E existe uma outra igreja que tem medo daquele movimento virar algo como uma espécie de
Revolução Russa. E aí se tornam mais conservadores e apoiam as ditaduras e apoiam os movimentos reacionários. Não é? Passa-se esse período, existe uma redemocratização na América Latina, sobretudo, né? Cai o Muro de Berlim, tem uma transformação nesse cenário de Guerra Fria, e a igreja dos anos 90, dos anos 2000, é uma igreja que enfrenta outros problemas no que diz respeito à sua sobrevivência. Ela enfrenta o problema do crescimento do neopentecostalismo nas áreas onde ela é mais abrangente, Igreja Católica, na América Latina, na África também, mas sobretudo na América Latina, em virtude da questão da pobreza. A igreja, ainda que tenha feito movimentos para se tornar mais popular, ela continua não sendo tão capilarizada quanto é a igreja pentecostal em uma sociedade urbana, nas grandes cidades, onde você tem, em cada viela, você tem 6 igrejinhas neopentecostais, uma portinha, um pastor, a mulher do pastor, 12 cadeirinhas, e você tem ali o pastor mais próximo das pessoas, muitos pastores, muitas igrejas, enquanto a igreja católica continua sendo aquela igreja do bairro, que tem serviço social, que tem serviço caritativo, que tem pastorais, que tem vida de leigo, mas já começa a ser menos capaz de abarcar essa capilarização. E aí o que acontece na igreja católica? Acontece um movimento, sim, de renovação do seu modo litúrgico, do seu modo de se expressar, que passa a ser menos social, que passa a ser menos engajado em questões sociais, verdadeiramente, a falta de água, a falta de colégio, a violência contra a mulher, a discriminação, e volta a ser uma igreja mais festiva, mais relacionada com a adoração, com a emocionalidade, com os milagres, com os carismas, que é a renovação carismática católica, que não tem nada a ver com o Concílio Vaticano II. Tem a ver, sim, com a necessidade de absorver o impacto do crescimento do neopentecostalismo e uma tentativa, pelo lado litúrgico, por retornar as pessoas a atenção para dentro da igreja, do templo, através de perceber o que as pessoas estavam gostando. Então, quando nós percebemos hoje assim, tem essas missas show, essa irrelevância, essa liturgia bagunçada, isso tem a ver com o Concílio Vaticano II? Não, isso tem a ver com a continuidade das preocupações da Igreja Católica em sobreviver no mundo diante do crescimento de outras tendências. Mas não tem a ver com as preocupações centrais do Concílio Vaticano II, que era fazer com que as pessoas se tornassem mais pertencentes à igreja. Não é? Que a igreja pertencesse mais às pessoas, melhor dizendo. O Concílio Vaticano II, ele tenta fazer com que os leigos tomem mais uma responsabilidade no sacerdócio real dos leigos. Enquanto o movimento da renovação carismática é um movimento mais alienante mesmo. Ele está dizendo, não, o mundo não, o que importa é o sacramento, o que importa é Cristo sacramental, o que importa é Maria Santíssima, o que importa é estar na igreja, cantar louvores ao Senhor como um católico, né? Que se contrapõe ao quê? Ao movimento pentecostal, neopentecostal. Então, as dificuldades do Concílio Vaticano II de realizar uma verdadeira, não é? Integração dos leigos com a igreja, com a necessidade da evangelização verdadeira, de se tornar uma igreja mais solidária, atuante, elas são grandes, porque isso é o bem no mundo, isso é a realização do que é bom, isso é difícil de se fazer. Mas a Igreja Católica Romana avançou muito, ela superou muito do seu ranço, do seu passado obscurantista, e, claro, continuou carregando muito dele. A questão, por exemplo, da pedofilia, dos crimes horrendos, né, de pedofilia, que na Igreja Católica é como um câncer. É muito disseminado. Isso vem do quê? Do Concílio Vaticano II, meus queridos amigos? Ou vem daquela igreja lindinha, bonitinha, tridentina, da missa de sempre? Vem de lá. Vem de lá. Então, a Igreja Católica Romana, a maior instituição religiosa do mundo, sem dúvida nenhuma,
aquela que é quase que um parâmetro no que diz respeito à organização religiosa, ela sobrevive ao longo de muito tempo, não é? Como uma instituição independente, à parte, não mais aquela antiga Igreja Imperial Romana, né? Da qual nasceram ela e igrejas ortodoxas, mas a partir do momento em que ela se tornou, né, um reino à parte, né? A partir do século XI nós temos isso aí, né? O que nós podemos dizer? Que ela observa o mundo e tenta sobreviver a ele, para continuar sendo relevante. Então, as experiências da Igreja Católica, ao longo do tempo, em um dado momento, disseram: seremos amigos dos reis absolutistas, e nisso vamos conseguir viver melhor. Deu certo durante muitos séculos, só que chegou um tempo que houve uma necessidade de mudança, então a igreja teve que se reagrupar. Chega uma época que a igreja percebe: eu não posso mais continuar ficando encastelada das minhas tradições e no templo. Eu preciso chegar ao povo, eu preciso chegar às massas, eu preciso chegar aos operários, eu preciso chegar à mulher, eu preciso dialogar com os outros para sobreviver, para continuar existindo. E se você quiser ter uma visão melhor das coisas, para também poder expressar melhor as virtudes do Evangelho, para também poder realizar verdadeira evangelização. Então, o Concílio Vaticano II foi não estabelecido para destruir a Igreja Católica Romana por dentro, não. Foi uma tentativa da Igreja Católica Romana não perecer diante do mundo em constante transformação, para poder nisso se tornar ainda relevante, ainda proeminente, sobretudo nas suas áreas de atuação, e conseguir nisso uma maior capacidade de conseguir abranger outras áreas, África e Ásia, percebendo que a Europa Ocidental, o nascimento da Igreja Católica na Europa Ocidental, é o seu berço, estava se tornando cada vez mais secular, uma sociedade cada vez menos religiosa. O que a igreja percebeu? O seu futuro é o novo mundo. O seu futuro é a África. O seu futuro é a Ásia. O seu futuro é a América Latina. O seu futuro é a América do Norte. O seu futuro são os Estados Unidos. O futuro dos Estados Unidos, o futuro da Igreja Católica tem a ver com isso. Alcançar esses novos mercados, alcançar essas novas pessoas, falar a língua das pessoas em todas as épocas. Não ser uma igreja romana, não ser uma igreja italiana, não ser uma igreja ali do Vaticano, ser uma igreja de fato universal, católica, mundial, contemporânea, não moderna, atual. Uma igreja do seu tempo. Esse foi o objetivo do Concílio Vaticano II. Em grande medida conseguiu realizar. Tanto é que a Igreja Católica Romana continua sendo muito relevante. Não é? Todas as pessoas do mundo conhecem o Papa Francisco. Ninguém vai conhecer o patriarca, né, X ou Y, ou um representante de uma outra igreja. Tem que ser muito do métier, tem que gostar muito, né? Você conhecer esses nomes todos. Então, continua sendo relevante por causa disso. Então, aquelas pessoas que dizem essas coisinhas, porque tudo era maravilhoso, as pessoas iam à igreja. Mentira! A sociedade não estava nem aí para a igreja católica, nos anos 60. Em 68, viu? Logo depois do concílio começou a haver aqueles problemas todos na França, no mundo inteiro. Não, aconteceu por causa de 65. Aquela geração já estava sendo formada. E por isso, percebendo a geração de 68, a Igreja Católica Romana falou: opa, eu tenho que acordar, porque senão vou ser varrida quando isso tudo explodir. Então foi uma jogada inteligente, foi uma jogada de sobrevivência para o benefício da instituição Igreja Católica Romana. Eu estou falando isso aqui, eu não sou católico, ok? Eu não estou falando isso aqui como um devoto católico, como um defensor dos papas, nem nada disso. Estou falando apenas objetivamente como alguém que observa as coisas, tentando ter um mínimo de racionalidade, de contexto histórico para poder falar dessas coisas. Então, sobretudo aqueles amigos mais jovens que acompanham essas postagens, eu tenho, né, um grupo, um percentual importante das pessoas que acompanham essas minhas postagens, são pessoas assim muito relacionadas a esses movimentos tradicionalistas, conservadores. São pessoas assim muitas vezes jovenzinhos que não têm muita experiência de vida, que não têm nem mesmo muito contato com as próprias igrejas que eles idealizam. Então, assim, estão comprando, né, todo um personagem, entrando nessa vibe do conservador e tudo mais. E esse trabalho que eu faço tem também essa importância, né? Desde os tempos da Igreja Ortodoxa, em que eu era membro daquela instituição e ministro e tudo mais, eu entrava em contato com muitos jovens assim, um pouquinho alienados, um pouquinho
né, ignorantes e idealizadores de uma realidade assim, né, muito floreada. E era necessário dizer para eles que tudo isso era bobagem, que nada disso tinha a ver com verdadeira espiritualidade. Esse trabalho continua sendo feito por mim aqui, tá bom? É isso, meus amigos. Espero que esse vídeo seja instrutivo, edificante, possa servir aí para reflexões de todos. Um grande abraço a todos, no amor de Cristo.